Minha esposa me deu um ultimato, ou o meu sobrinho ou ela. Você que é novo no canal e gosta de histórias, já inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Me chamo Eric, tenho 29 anos, sou professor universitário, casado há quase 8 anos com a Débora, jornalista, uma mulher forte, determinada e com quem construí uma vida sólida, ou pelo menos era o que eu pensava. Nos conhecemos ainda jovens, ela tinha 19, eu 20. Estávamos na faculdade, ela cursando jornalismo, eu me dedicando à licenciatura. Nessa época, vivíamos com pouco, mas sonhávamos grande. Fazíamos estágio de manhã e estudávamos à tarde, muitas vezes almoçando pão com queijo na cantina porque era o que cabia no orçamento. À noite, víamos séries no computador velho que compramos parcelado. Nos apaixonamos rápido, e tudo parecia fazer sentido. Em um momento decisivo, juntamos nossas pequenas reservas, ela com um dinheiro guardado do estágio em uma assessoria de imprensa, e eu com o que restou depois de vender minha moto, e demos entrada em um financiamento para comprar nosso primeiro apartamento juntos. Era um apartamento enorme, por um preço baixo por ser muito antigo. 2 anos depois, nos casamos em uma cerimônia simples, mas cheia de amor. Alugamos um salão pequeno e convidamos apenas os mais próximos. Meus pais vieram, os pais da Débora também, alguns colegas da faculdade, nossos primeiros chefes de estágio. E claro, meu irmão Bernardo, a Denise e o Heitor, que na época era apenas um bebê recém-nascido, ainda no colo. Lembro perfeitamente da imagem do Bernardo dançando com o Heitor dormindo no peito, e da Denise rindo, dizendo que aquele era o momento mais leve que ela viveu desde o parto. A gente se ajudava em tudo, contas, faxina, provas finais, ansiedade com entrevistas de emprego. A Débora ainda fazia bicos como freelancer, e eu pegava plantões extras na monitoria da faculdade. Sempre dissemos que filhos não fariam parte do nosso plano, pelo menos por muitos anos. A ideia era crescer profissionalmente, construir estabilidade, viajar o mundo. Nossa rotina era corrida, mas fluía. Um apartamento confortável, viagens quando dava, contas divididas, vida planejada com disciplina e cumplicidade. Foram anos de construção conjunta, uma vida feita de pequenos sacrifícios e grandes sonhos compartilhados. Até que tudo virou de cabeça para baixo. O Bernardo, meu irmão mais velho, era meu único parente próximo com quem eu mantinha contato constante. Ele, a esposa Denise, e o filho de 11 anos, o Heitor, eram uma família admirável. Nos víamos com frequência, e o Heitor adorava vir aqui. Era curioso, falante, adorava mostrar os jogos novos no videogame. Nas férias escolares do ano passado, o Bernardo me pediu um favor, cuidar do Heitor por um final de semana, enquanto ele e a Denise celebravam 15 anos de casamento numa pousada charmosa na Serra, a mesma da primeira viagem que fizeram juntos. Eles estavam empolgados como adolescentes, planejando cada detalhe com carinho. Fizeram reserva com meses de antecedência, compraram roupas novas, revisaram o carro dias antes e até prepararam uma playlist com as músicas da época em que se conheceram. A Denise me mandou mensagem 2 dias antes da viagem dizendo que estava ansiosa, que seria uma celebração diferente de tudo que já viveram juntos. O Bernardo, sempre prático, até brincou dizendo que ia renovar os votos com vista para a montanha. Era visível como estavam felizes e animados para tirar um tempo só para eles, revivendo o início da história de amor que construíram juntos. Na noite de sábado, vi no jornal que houve um grave acidente na rodovia. Liguei pro meu irmão. Nada. Tentei de novo. Nenhum retorno. Um aperto se instalou no meu peito que eu não sabia explicar. Até que o telefone tocou. Minha mãe, chorando, me contou que o Bernardo e a Denise não sobreviveram. Não lembro exatamente o que senti. Acho que foi um estado de negação, depois pânico, depois vazio. Busquei meus pais, organizamos tudo, o velório, o reconhecimento na polícia, as burocracias. Liguei para Débora, ela foi ao funeral com o Heitor. Mas ali, naquele dia, com os olhos ainda inchados e a garganta travada, uma frase do meu irmão ecoava na minha mente. Cuida bem do Heitor, meu irmão. E eu decidi que ia cuidar. Não por obrigação, mas porque era o que o meu coração dizia.
Levei o Heitor para nossa casa, organizei o quarto de hóspedes com as coisas dele. E aos poucos, tudo mudou. Comecei a ver o mundo pelos olhos dele. Comecei a entender o que é ser pai. Levo ele para a escola, preparo o lanche, vejo se pegou todos os livros. Paro no mercado para comprar as coisas que ele gosta, bolacha de chocolate, suco de caixinha, algumas frutas que ele aprendeu a comer na escola. Aos sábados, a gente joga videogame juntos, mas também tem aqueles dias em que vamos ao parque, e ele corre com os amigos da rua enquanto eu fico sentado no banco, olhando e sorrindo sozinho, tentando entender como aquele menino se tornou tão importante para mim em tão pouco tempo. Ele está em acompanhamento psicológico e, por incentivo do terapeuta, eu também comecei a fazer sessões. Nas primeiras vezes, eu achava que era só por ele. Mas aos poucos, fui percebendo que era por mim também. Eu precisava entender tudo o que estava mudando dentro de mim. Me vi resgatando lembranças da infância com o Bernardo, dos nossos jogos de bola no pátio, das conversas escondidas depois que a luz do quarto era apagada. Me vi repetindo com o Heitor frases que meu irmão dizia para mim quando eu ficava triste. E percebi que tudo isso me transformou de uma forma que nem eu esperava. Eu comecei a me enxergar de novo. Só que diferente. Mais inteiro. Mais humano. Eu, que dizia não querer filhos, hoje penso com carinho em dar um irmão pro Heitor. Sinto que minha vida ganhou outro sentido. Não é mais sobre carreira, status, ou planos friamente calculados. É sobre vínculo, sobre amor, sobre legado. Mas enquanto eu me conectava com ele, a Débora parecia se afastar. No começo eram pequenos comentários, reclamações sobre a bagunça, sobre o barulho, sobre não ter mais paz. Ela dizia isso com um certo tom de brincadeira amarga, mas eu comecei a perceber que havia um incômodo verdadeiro por trás. Depois vieram as frases mais pesadas, as expressões de desgosto. Reclamava que a casa já não tinha mais silêncio, que nosso sofá vivia com migalhas, que o banheiro tinha brinquedos espalhados, e que o cheiro de comida dominava o ambiente. Comecei a notar que ela evitava ficar na sala com a gente, que se trancava no quarto com mais frequência, que passava mais tempo no trabalho do que o habitual e, aos poucos, parecia estar se ausentando da vida que construímos. Ela se irritava com coisas bobas, como quando o Heitor deixava os tênis no canto errado, ou quando fazia perguntas demais durante o jantar. Certa vez, ele me pediu ajuda com um dever de casa e ela bufou, levantando da mesa e dizendo que estava cansada de viver num lar improvisado. Um dia, com o coração apertado, conversando com ela, eu disse que estava começando a gostar da ideia de ter filhos, mas que só faria isso se fosse o desejo dos dois. Disse que o Heitor estava me mostrando um lado da vida que eu nunca tinha conhecido, e que mesmo com todas as dificuldades, eu estava me sentindo mais realizado do que nunca. Esperava empatia, ou pelo menos uma escuta. Mas a reação dela foi devastadora. Ela respondeu com frieza que estava decepcionada comigo. Disse que sabia que eu mudaria de ideia e que não suportava a ideia da maternidade. E então veio a frase que ainda me dói escrever. Eu não saí da casa dos meus pais para criar filho dos outros. Disse que era bem-sucedida e que uma criança como o Heitor poderia destruir o futuro dela. Que ela se sentia sufocada, invadida, e que ele era um intruso. Que o apartamento já não era mais o refúgio de paz que ela tanto prezava. E completou, com uma dureza que me cortou. Você quer ser pai? Ótimo. Mas você escolheu esse papel sem me consultar. Agora lide com as consequências. No dia seguinte, ela me deu um ultimato. Eu tenho até o fim do mês, daqui a 3 dias, para mandar o Heitor embora. Pode ser para casa dos meus pais, para parente, para abrigo, mas aqui ele não fica mais. Ela foi clara, ríspida, dura como eu nunca vi. Disse que se eu não fizer isso, ela vai sair de casa e pedir o divórcio. Eu perguntei se ela estava realmente disposta a acabar com tudo, e ela respondeu que preferia viver sozinha do que dividir a casa com uma criança que ela não queria ter. Desde então, venho vivendo um conflito diário. Às vezes acordo durante a noite e vou até o quarto do Heitor só para ver se ele está bem. Ele dorme abraçado no mesmo urso de pelúcia, o mesmo que ganhou dos pais. Me pergunta, de vez em quando,
se um dia vamos ver a mamãe e o papai de novo, e eu simplesmente travo. Invento algo sobre sonhos e céus e guardiões. E fico pensando, se eu mandar ele embora, que tipo de homem eu sou? Que tipo de irmão eu teria sido? Que tipo de futuro eu estaria criando para mim mesmo? E pior, se a Débora é capaz de descartar uma criança órfã como se fosse um incômodo, o que aconteceria comigo se eu ficasse doente? E se eu perdesse tudo? Ela cuidaria de mim ou me veria como um fardo também? Eu ainda amo a Débora. Mas não consigo ignorar esse lado dela. E também não consigo, de jeito nenhum, abandonar o Heitor. O que vocês fariam no meu lugar? Deixe nos comentários. Primeira atualização. Já faz uma semana desde que escrevi o primeiro relato. Nesse tempo, parei para pensar melhor, falei com meu terapeuta, consultei um advogado e, com a cabeça um pouco mais fria, li também todos os comentários que vocês deixaram. Foram muitos, e agradeço profundamente a cada um. Foi difícil encarar a realidade, mas entendi que não tenho como continuar casado com alguém que enxerga o Heitor como um problema. Conversei com o advogado e tomei a decisão, vou me separar da Débora e, paralelamente, vou entrar com o pedido de adoção oficial do Heitor. Fazer isso tudo ao mesmo tempo, divórcio e adoção, não é a situação ideal, mas é o que está ao meu alcance no momento. E é o certo a se fazer. Quando comuniquei a Débora sobre minha decisão, ela reagiu como se já esperasse. Não houve briga, nem choro. Apenas uma frieza dolorosa. Disse que tudo bem, que se eu comprasse a parte dela no apartamento, ela se mudaria. Comentou ainda que prefere um lugar menor, mais funcional, e que acha que esse apartamento é grande demais para uma pessoa só. Inclusive, disse que não quer um lugar que tenha espaço nem para receber visitas. Nessa última semana, quase não temos conversado. Moramos no mesmo espaço, mas mal nos olhamos. Nem parece que somos casados há tantos anos, que construímos tanta coisa juntos, que vencemos tantas fases difíceis lado a lado. É como se estivéssemos em mundos diferentes. Ainda dói. Não vou mentir. Mas estou em paz com a minha escolha. O Heitor me deu um propósito. E eu vou honrar isso com todas as minhas forças. Segunda atualização. Já se passou um mês desde que tomei a decisão de pedir o divórcio. A Débora se mudou há 2 semanas. Alugou um apartamento pequeno no centro, algo bem diferente do que estávamos acostumados. Ela mesma disse que não queria espaço, não queria visitas, não queria lembranças. Me comprometi a pagar o aluguel até que o divórcio saia oficialmente, como parte do acordo inicial que fizemos com o advogado. Já verifiquei com o banco e, felizmente, tenho como fazer um financiamento para comprar a parte dela no apartamento. Assim, além de resolver a questão prática da separação, poderei manter o lar onde o Heitor já está acostumado, sem precisar submetê-lo a mais uma mudança repentina em meio a tantas perdas. A convivência nos últimos dias antes da partida foi silenciosa. Quase não trocamos palavras. Era como se a história que construímos tivesse evaporado. Ainda é estranho andar pela casa e não vê-la sentada no sofá, ou não escutar os passos dela pela manhã. Mas ao mesmo tempo, há uma leveza no ar, uma ausência de tensão que me dá um pouco de paz. Nesta semana, uma assistente social veio nos visitar. Conversou comigo, com o Heitor, analisou o ambiente, fez perguntas sobre a rotina, os cuidados, as emoções. Fiquei nervoso no início, mas falei com o coração. Mostrei tudo o que tenho feito, falei sobre as sessões com o psicólogo, sobre a escola, sobre como o Heitor tem se adaptado. E ao final da visita, recebi a notícia, me foi concedida a guarda temporária do Heitor. Não consigo explicar o alívio que senti. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém olhasse para tudo isso e dissesse, sim, você está no caminho certo. Ainda há um longo processo pela frente. Mas hoje, mais do que nunca, me sinto pai. E vou continuar lutando por ele, como meu irmão me pediu. Comentário do curador. Este relato é profundamente emocionante,
e deixa algo muito evidente: o Heitor já é filho do Uop, por uma escolha e uma opção acertada de proteger e guiar no momento em que ele mais precisava. E isso diz tudo sobre quem o Uop é e a criação que teve. Tem gente que diz que amor se constrói com o tempo, mas às vezes ele nasce em silêncio, no meio da dor, e transforma a gente por dentro. A Débora fez a escolha dela, e o Uop fez a dele, movido por amor e coragem. Foi uma guinada radical na vida do Uop, que não apenas foi lançado de forma repentina à paternidade, mas também se deu conta de que compartilhava a vida com alguém incapaz de permanecer ao seu lado diante do primeiro grande desafio, alguém que priorizou a própria trajetória profissional acima de qualquer vínculo afetivo ou compromisso construído juntos. Nem sempre as pessoas com quem começamos a jornada são aquelas que vão até o fim. E tudo bem. Porque às vezes, o que a vida pede da gente é que a gente seja fiel a quem se tornou, e não a quem um dia foi. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.